É a nível de, vamos dizer assim, dado de curiosidade. Você sabe que dia que é hoje? Né? Dia 6 de agosto, né? Aniversário de quem? Bolívia? Olha, você não sabia, essa é nova. É aniversário da Bolívia, então vamos ter que fazer alguma festa para nós, né? Mas hoje faz 78 anos que foi lançado a bomba de Hiroshima, né? Às 8h15 da manhã, todo ano é lembrado isso. 6 de agosto de 1945 foi quando lançaram a bomba lá em Hiroshima. Dia 9 de agosto vai em Nagasaki. E hoje nós lembramos isso, né? Apenas um dado só para nós que reunimos aqui, né? Nós estamos num país realmente que sofreu algo muito terrível lá atrás. Alguns dados aqui, 140 mil pessoas morreram naquele lançamento daquela bomba em Hiroshima. 74 mil em Nagasaki. Então, muitas vidas pereceram. Nós estamos falando aqui de muitas pessoas, muitas almas. Né? O cristão, ele enxerga não como pessoa apenas, mas é uma alma. Né? É uma alma que está ali. Então, muitas pessoas morreram ali. E eu não sei se você sabe, mas Hiroshima até hoje ele sofre por causa disso. Uma moça de Hiroshima, quando se apresenta, de onde você é? Ela diz assim, eu nasci lá em Hiroshima. O camarada aqui no Japão, ele já fica meio com o pé atrás. Se você pode conversa com o japonês, pergunta para ele. Ainda, olha, 78 anos depois, ainda existe um certo preconceito. Por que isso? Por causa da radiação. Né? Filhos que podem nascer com algum problema. Então, que Deus possa ter misericórdia dessa nação. Nós estamos aqui hoje, mas há um bom tempo atrás, realmente houve algo muito devastador. Né? Então, hoje a gente lembra isso, apenas uma coincidência, né, que caiu como hoje, e que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas também, de todo esse país aqui. Ok, gente? Então, vamos lá. Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 16, é o que nós vamos falar hoje. Né? Um tema, na verdade, é uma sequência do que eu já venho falando. Né? Eu tenho pregado aí uma vez por mês, e estou tentando fazer algumas sequências, né, de temas, né, que foi elaborado desde lá atrás no meu coração. E hoje ela é uma sequência do que eu falei no mês passado, quando ali nós estávamos falando sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. O foco daquele momento ali era a ressurreição de Jesus, não é? Então você, no Lucas 24, ele começa dizendo sobre a manhã do domingo, quando começa ali as mulheres, elas levantam pela manhã, correm até o túmulo, e não tem, a pedra está aberta, elas entram desesperadas, cadê o corpo de Jesus? E alguém está ali, em algum dos evangelhos, eles têm uma narrativa diferente um do outro, mas em um dos evangelhos diz que tinha ali um jovem, um anjo, diz que vocês estão procurando aqui, ele não está mais aqui não, ele vive. Né? Em outro evangelho, as mulheres chegam e de repente elas voltam correndo, anunciam para os discípulos que estão apavorados, e eles... Pedro e João, lá em João, no Evangelho de João, fala que os dois saem correndo, né? Pedro sai primeiro, ele é mais velho, João é mais novo, alcança no meio da caminhada e chega primeiro. Eles entram ali, na verdade é Pedro que entra primeiro no túmulo, e não encontram nada, e eles estão meio que sem entender o que está acontecendo. Embora eles foram preparados para esse dia, eles não estavam entendendo muito, né, o que estava acontecendo. Então, na última mensagem, Jesus aparece para essas pessoas, de repente ele aparece para os discípulos, e de repente tem 2 homens, lá em Lucas 24, versículo 13, ele diz, 2 homens estão voltando desanimados para Emaús, que é um vilarejo ali a uns 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estão voltando ali reclamando daquela situação, de repente chega alguém do lado, quem é que chega? Jesus, vivo. E começa a ir com eles caminhando e conversando. E aqueles 2 homens, embora tivessem estado com Jesus dias atrás, eles não reconheceram. E seguiam reclamando, você não sabe o que está acontecendo, você é um forasteiro, você é alguém que está visitando aqui a região, você não sabe o que está acontecendo? E eles vão indo a caminho de Emaús, e quando está chegando ali na porta de Emaús, Jesus, ele faz com uma menção de que vai embora reto, o caminho segue.
E daí, aqueles dois homens disseram, por favor, fica com a gente. Está muito boa essa conversa aqui, fique conosco aqui. Jesus entra na casa, e a Bíblia diz lá em Lucas 24 que naquele momento da ceia, de uma ceia ali, eles sentaram para comer um pão. Jesus pega o pão, parte o pão, abençoa. Quando ele faz isso, os olhos daqueles dois homens se abrem. E eles veem que é Jesus, mas Jesus desaparece. E eles falam assim, nossa, mas a gente não percebeu que era Jesus? Todo esse tempo caminhando com ele, a gente não percebeu que era Jesus? E o ânimo daqueles homens que estavam totalmente desanimados, fez assim, mudou. De água para vinho. E eles voltaram rapidamente para contar para os discípulos. Eu estou contando isso para vocês entenderem o que nós vamos falar hoje. Então eles voltam para dizer para os discípulos, nós acabamos de ver Jesus. E aquele alvoroço, alguém já tinha visto, já encontrado Jesus, outros discípulos, as mulheres ali acompanhando e falando, alguém falou com a gente, alguém disse que ele está vivo, e todas essas informações reunidas, estava acontecendo isso, né? Jesus havia sido traído tudo naquela semana, ele havia sido preso, ele foi açoitado, ele foi ferido, foi crucificado, morto e foi sepultado. E agora, nesse dia, começa a acontecer algo diferente. Começa um zum de que ele não está lá e que aconteceu, e bate neles uma certa dúvida aí, né? Porque todos eles não estão acreditando nisso. Eles não estão acreditando piamente, nossa, Jesus ressuscitou. Não. As mulheres mesmo, né, quando aquele famoso jardineiro que está ali, ela pensa que é jardineiro, né, Maria, ela disse, olha, se o Senhor pegou ele, devolve ele para mim, né? E depois ele se revela para ela, que era o próprio Cristo que estava ali. E tudo isso, irmão, acontecendo antes desse texto aqui, nós lemos, Marcos capítulo 16, que é um texto que curto, porém que vai falar muito conosco aqui. Os versículos 12 e 13, que nós não lemos, é algo compacto do que eu contei a história dos dois homens indo no caminho de Emaús. Aí vem o versículo 14 e diz, finalmente apareceu Jesus aos 11. Nessa altura do campeonato, era só 11, né? O 12º, a gente sabe onde ele já estava, né? Já tinha feito tudo aquilo para atrair Jesus e tudo mais, Judas já não estavam entre eles. Então Jesus aparece aos 11, quando eles estavam à mesa, né? Isso é algo muito interessante, né? Porque a gente vai observar nesse momento aqui, desse texto, quando é que Jesus se reúne com os discípulos? É talvez uma das últimas, ou a última aparição de Jesus, porque logo no final do livro de Marcos, ele é ascendido ao céu, ele sobe aos céus. Talvez foi a última reunião, pelo livro de Marcos, é a última reunião que ele tem com os discípulos, né? Então aqui tem um fato histórico para nós. É a última reunião de Jesus, vamos dizer, presente aqui com os discípulos, com a igreja, com a sua igreja, com aqueles que ele escolheu, né? Tem algo para nós, uma estrutura teológica para nós aqui também, a gente vai aprender um pouco nesse texto, né? Por causa da fé que esses homens iam ouvir logo a seguir, então tem alguns ensinamentos para a nossa vida, né? E aqui a gente tem uma espécie de conselhos e últimas palavras de Jesus. Então é isso que a gente vai estar olhando aqui, não o texto completo até o versículo 20, mas apenas 3 versículos, 14, 15, 16, e eu gostaria de trazer para nós aqui, compartilhar com vocês, ok? Então esse primeiro início do versículo 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Isso para mim ele é muito importante, é algo meio fundamental. Se você lembra do livro de Lucas 24, Jesus se revela aos dois em que lugar da casa? Eles estavam na mesa, sentado, ceando. Então, quando a gente... Eu tenho comigo isso, estar junto à mesa é um lugar muito interessante nas nossas vidas. Na nossa casa, irmão, a mesa, ainda hoje, graças a Deus, porque tem muita gente que perdeu isso. O filho pega o prato, está lá no quarto dele com o game e com a televisão. A filha pega o prato, sumiu, foi não sei para onde. Aí o marido pega o prato, vai comer, não sei, lá na varanda, a mulher senta aqui na mesa e cada um para o seu canto. Já não é como antigamente, vamos dizer assim, antigamente, meu amigo,
Na minha casa, quando eu era pequeno, enquanto o último não sentar, não começa a comer. Mas graças a Deus que até hoje ainda existem famílias que o lugar de se sentar à mesa, como se diz, é sagrado. Não tem essa de sentar e abrir um telefone ou uma televisão ligada. Não, é de sentar e trocar ideias, é de você sentar e começar a conhecer um ao outro. Tem aqueles, vira até meme, né? Nos dias de hoje, né? Quando o telefone quebrou, o marido olha para a mulher, eles começam a falar de algumas coisas, eles não sabem, não conhece mais o outro. Por quê? Porque cada um vive o seu próprio mundo. Então a mesa, irmão, aqui, ó, Jesus se reúne com eles, eles estavam à mesa, ali ceando, iam comer, Jesus senta com eles, então a mesa é um lugar onde Jesus também se revela para nós. E na nossa família isso é muito interessante, quando você senta com teus filhos, com tua família, você faz uma oração, lê um texto, ou você que tem costume de orar, você que tem costume de ler alguma coisa ali naquele momento, mas é um momento que Deus derrama sobre nós um espírito de gratidão por tudo que nós temos. Porque embora você seja muito gank, forte, a gente está aí malhando, faz uma academia, faz alguma coisa, beleza. Mas se Deus não permitir você se levantar da tua cama, meu amigo, não adianta nada. Não adianta nada. Se ele cortar o fio de oxigênio, acabou a vida para nós. Não tem mais sentido. Então, a gratidão a Deus vem naquele momento quando você fala assim, obrigado, porque esse pão que está aqui não é pelo meu esforço, mas é porque o Senhor é Deus de misericórdia e nos dá sempre. É o Senhor que permite que aquele emprego esteja aberto para mim. É o Senhor que deu, porque esse dinheiro que eu tenho na conta é porque o Senhor me deu. Tudo vem de Deus, por isso nós cantamos aqui, a Ele a glória. Quando a gente começa a glorificar nós mesmos, rapaz, mas porque eu sou o cara, eu sou o fortão, é eu que ponho dinheiro aqui nessa casa. Quando a gente começa a falar isso, irmão, começamos a ir ladeira abaixo. Então a gente tem que pensar, nesse momento, junto à mesa, começa a surgir dentro de nós um espírito de gratidão. Obrigado, Senhor, pela minha família reunida, pelos meus filhos, pela minha casa que está aqui hoje. Quantos outros estão perdidos por aí, quantos filhos que estão longe de estar perto dos seus pais, né? Maridos com suas mulheres. Então, muito afastamento nos dias de hoje. E quando você senta com a tua família, que você tem ali alguns minutos de gratidão a Deus. Então, a primeira coisa que chama a atenção nesse texto, Jesus junto à mesa, Ele se revela para nós. Estar junto à mesa é a revelação de Cristo sobre nós. Né, essas mensagens que eu estou dando, lá no começo, eu tentei fazer como é que fala? A imagem das mensagens, era uma mensagem que chamava, por uma certa coincidência, vamos dizer assim, coincidência, sei lá, cristocidência, sei lá, mas era chamado junto à mesa. Por quê? Junto à mesa é onde você senta e você troca ideias com pessoas. É muito gostoso quando você vai na casa de algum irmão e você senta à mesa com a pessoa, vamos tomar um café, e ali você está comendo e conversando, de repente alguém conta alguma bênção, outros de repente traz uma preocupação e vamos juntos orar ali. É o momento de, junto com outros irmãos, criar vínculos um com outros, estar junto à mesa. É algo maravilhoso. Então, quando pessoas vêm na nossa casa, ou quando você vai na casa de outros irmãos, a coisa mais gostosa que tem, irmão, é sentar à mesa e comer alguma coisa junto ali, trocar uma ideia e compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? A gente sempre faz churrasquinho por aí de vez em quando, né? A igreja também fez outro mês atrás aí. Acho que eu até falei para o Rogério, né, que o churrasco, na verdade, não é para que a carne seja o nome do negócio. Uau, aquela carne, que isso, não é nada disso. O churrasco, na verdade, o sentido do churrasco é para que pessoas se reúnem. Isso quem falou foi alguém que não tem nada a ver com igreja. Irmão. Alguém que está aí só querendo reunir com amigos. Se a pessoa do mundo gosta disso, imagine nós como cristãos, como irmãos. Então, quando a gente junta para comer, para ir para um churrasco, não é a carne, não é a bebida, não é o que você leva, mas é você. É nós que se reunimos ali para abraçar uns aos outros, para compartilhar coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossa vida. Amém? Então a mesa é um lugar de gratidão, junto à mesa é um lugar que Deus derrama sobre nós esse espírito de gratidão, que você possa ter essa gratidão do que Deus tem feito em nossas vidas, né? Aqui o texto, irmão, e nós vamos seguindo pedacinho por pedacinho aqui, ok?
Jesus aparece aos 11, quando eles estavam à mesa, e ele censurou a incredulidade e dureza do coração daqueles homens. Se você pensar, era a última reunião de Jesus. Ele poderia pegar um pouco mais leve, não é? Era a última reunião, bater no ombrinho da galera, dizer está tudo certo. Não, era a última reunião e ele estava realmente chamando a atenção. Essa palavra censurar, ela tem a ver com repreender. Então Jesus repreende o quê? A incredulidade desses homens. E por que ele fala isso? Porque dias você está vendo aqui que está acontecendo, as mulheres falam, ninguém acredita. Essas mulheres devem estar vendo coisa. Né, aquela coisa ali daquela época, meio machista, o homem diz, a mulher, que se fosse um homem que tivesse visto, não, nenhum homem teve a primeira experiência, foi as mulheres, e elas contaram, e eles, não, deve ser, elas devem estar vendo coisas, né? Ninguém acreditava. Os dois discípulos voltam, eles estão ali contando, e você sabe que tem discípulo que ainda não viu, que não acreditou ainda, que é o tal do Tomé, mas os outros também, eles estão com uma dúvida pairando os seus corações, e não conseguem acreditar. Então Jesus, quando vai repreender eles, chama atenção pela incredulidade. Tudo está acontecendo, mostrando para eles, Jesus não está mais morto. Você lembra o que ele falou? Ele dizia várias vezes, ao terceiro dia, ele seria ressuscitado. Deus ressuscitaria ele dentre os mortos. Então todos sabiam disso, mas não acreditavam. Então a incredulidade estava tomando lugar dele, né? Eu dei uma pesquisada, o que é incredulidade no dicionário. Não tem nada de Bíblia, né? Dicionário. Significa falta de fé. É tendência de quem não se deixa convencer, né? Então uma pessoa incrédula é alguém que não se deixa convencer. Você fala, ele não te aceita, né? É tipo uma pessoa cética, né? É alguém que duvida de tudo, né? Aquela pessoa cética que fala, eu não acredito em nada. Esse é um tipo de incredulidade, né? Então, Jesus repreende isso de quem? Dos discípulos. Não era de alguém que era desconhecido, não era alguém que estava dentro. Então, a incredulidade, meu irmão, ela não está só lá fora, não. A incredulidade, muitas vezes, está dentro da igreja. E aqui nós vemos, Jesus não está repreendendo, vocês, a multidão que está aí fora, não. É os de dentro. É os 11 que estão ali, ele repreende aqueles 11 que estavam ali reunidos, né? E a verdade, irmão, é por que Jesus bate nesse ponto? Por que ele chama a atenção dessa incredulidade? Poderia, deixa quieto, já é a última reunião, é os últimos minutos que eu vou ter com eles, eu já vou subir ao Pai. Porque, na verdade, irmão, o Evangelho ele está pautado em cima disso daqui. Amém? Por quê? Alguém de nós, isso para a igreja de hoje, alguém de nós encontrou com Jesus assim, de apertar a mão dele? Alguém de nós encontrou com ele? Alguém de nós abraçou Jesus, né? Alguém de nós sentou com ele para trocar uma ideia? Não. Então, o que nós recebemos é pela fé. É pela fé. Porque se nós não recebêssemos pela fé, nós estávamos com esse discípulo aqui, eu não vi. Sabe aquele tipo de pessoa que fala, eu não vi, não acredito. Então, se Jesus não tivesse batido nessa tecla aqui, nós teríamos um problema hoje, ao falar sobre Cristo. As pessoas diriam para nós, mas você viu ele? Você esteve com ele? Você andou com ele? Você vai dizer, não, então esquece, irmão. Mas a nossa caminhada com Cristo é pela fé. E o próprio Evangelho diz que felizes são aqueles que não viram e creram. Nós não vimos, nós não somos da geração que andamos com Jesus, nós não somos da geração que estava ali ao Monte das Oliveiras olhando ele pregar, não. Nós somos de outra geração que veio subsequente a essa e que através da fé nós recebemos a Cristo. Então, por isso que Jesus bate nesse ponto aqui, porque isso é um princípio do Evangelho. O Evangelho, você recebe o Evangelho pela fé. As pessoas vão receber o Evangelho pela fé. Então, por isso que Jesus bate nesse ponto da incredulidade. Para aceitar Jesus, é preciso crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu numa cruz, que Ele se entregou por nós, que Ele não apenas é alguém, um mártir na história, como qualquer outro. Não. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Então, tudo isso, irmão, é tudo pela fé. É tudo pela fé.
É por isso que Jesus, desde o início, bate nesse ponto. Ele repreende, chama a atenção da igreja em questão da incredulidade. Meu amigo, vocês não creem? Eu falei para vocês que ao terceiro dia ressuscitaria, vocês não creem, vocês não acreditam. Então, Jesus bate nessa tecla. É um problema aqui. Problema diagnosticado ali na raiz. Se ele não corrige, a coisa complicaria. Como é que os discípulos iam falar para as pessoas qual a convicção? Porque a convicção que nós temos é porque algo dentro de nós foi transformado. É porque pela fé nós somos alcançados. Uma vez que a gente vai falar para alguém, qualquer coisa que você vai falar para alguém, e você fala, bom, eu acho que é isso, o cara fala, esquece, velho. Acabou a conversa aqui, irmão. Se você chegar para falar de Jesus e falar assim, eu acho, não tem convicção nenhuma, não tem fé nenhuma, é uma pessoa meio pé lá, meio cá, meio incrédulo, não vai. Agora, preciso convicção, é preciso saber, é preciso entender, olha, eu falo isso porque Ele está na minha vida, Ele mudou a minha vida, pela fé. Então, a fé, irmão, é algo fundamental. Nós falamos em outra mensagem sobre a fé. Então, Jesus trabalha nesse princípio, nessa estrutura. Né? Veja bem que a igreja está começando aqui. Os caras não são o top, né? Não são os melhores da faculdade, eles não são. São homens simples. Mas Jesus escolheu eles, andou com eles por 3 anos e meio, estavam ali meio ainda engatinhando, sérios problemas, mas essa é a igreja. Essa é a estrutura da igreja. E Jesus já trabalhando as estruturas. Né? Eu que trabalho com solda de estrutura de edifício, a gente sabe que se no princípio da construção a coisa não der certo, colocar alguma peça errada, peça ruim, vai dar problema na hora que chegar lá em cima. Então, o princípio da igreja, Jesus está trabalhando na estrutura dela. Igreja incrédula não vai a lugar nenhum. Crente incrédulo, irmão, não serve para nada. Ah, mas existe crente incrédulo? O que não falta é isso, né? Porque se até aqui existir, imagine hoje, não é? Ok? Então, outro problema, falando sobre incredulidade, nós só estamos no ponto da incredulidade, né? E é um problema de antigamente, lá já diagnosticado por Cristo, é um problema de dentro e não só de fora da igreja. A gente tem o costume de olhar lá para fora e falar, aquele rapaz é incrédulo, mas dentro das igrejas também. Na própria cidade de Jesus, em Nazaré, em Marcos capítulo 6, você não precisa abrir, eu só estou dizendo versículo 1 ao 6, Jesus foi àquela cidade, Marcos 6, de 1 ao 6, ele está ali fazendo a obra dele, as pessoas até reconheciam, olha a graça que ele recebeu de Deus, olha o que ele faz. Mas daqui a pouco alguém chegou no meio daquele grupo e disse, mas ele não é o filho de Maria? Não é o carpinteiro? A gente conhece ele desde crianças, aí na conversa, a incredulidade tomou conta. E sabe o que o texto bíblico vai dizer? Que Jesus não pôde operar mais ali pela incredulidade deles. Olha o problema da incredulidade, irmão. É um problema sério. Né? O problema que fez com que essa cidade não recebesse mais a graça de Deus ali, os milagres de Jesus, porque a galera duvidava. Esse daí é apenas o carpinteiro. Não tem diferença nenhuma. Então, esse é um sério problema. Né? Eles até reconheciam o talento, mas tinham mais ali. Então, cuidado com isso. Outra coisa também que sobre a incredulidade, ela é condenada no livro de Apocalipse, ali aquele texto de Apocalipse 21, irmão, ali é chocante para nós. Né? 21, eu só anotei aqui, depois você pode ler na tua casa, Apocalipse 21:8 é a famosa listinha da turma que vai ser condenada. Então, no mesmo grupo que está ali de assassinos, né, feiticeiro, idólatras, covardes, está ali o tal dos incrédulos, meu irmão. É pesado esse negócio aqui. Os incrédulos, qual é o final deles? Eles serão lançados no lago de fogo. Então a incredulidade, ela foi repreendida por Cristo lá no início da igreja, e no final, no futuro aí,
breve, ela será lançada, todos os incrédulos, aqueles que não creem, aqueles que até andou, até cantou, quem sabe, mas a incredulidade, quando toma conta, pode até levar essa pessoa para o lago de fogo. Isso é muito chocante. É o mesmo texto que está ali englobado com assassinos, feiticeiros, idólatras, covardes e tantos outros que eu nem anotei aqui, tem muita coisa ali. Apocalipse 21, ali você vai ler todo esse texto. Então, isso é muito forte. A incredulidade, ela é condenada. Ela foi repreendida, que quando você é repreendido, receba. A Bíblia diz que o Senhor, Ele repreende aqueles que os ama, certo? Né? Quando o teu pai, quando a gente era criança, nossos pais repreendiam, a gente não gosta, né? Mas, na verdade, a repreensão de um pai e de uma mãe é para o melhor do filho. Quando Deus, que é o nosso pai, nos repreende, diz, toma jeito, né? É para o nosso melhor. Então, por isso, irmão, incredulidade, tome cuidado, né? A gente não seja incrédulos, que a gente não faça parte desse grupo aí. E lá no mesmo texto de Marcos, né? Ele diz assim, que censurou, né, repreendeu a incredulidade e dureza do coração, que é um outro problema que é, vamos dizer assim, é paralelo, é junto ali. A pessoa que é incrédula, automaticamente, ele tem um coração duro, muitas vezes, né? O coração realmente que não aceita, não recebe. E o próprio livro de Ezequiel 36 fala sobre isso, que Deus pegaria aquela nação de coração duro, tiraria aquele coração de pedra, um coração de pedra, colocaria um coração de carne, sensível ao quê? A voz do Senhor. Aquela geração, aquele povo que estava ali, era uma geração assim de coração duro. O Senhor falava com eles, eles não recebiam, não ouviam, não queriam ouvir. Então Deus falou para eles, mudarei, né? Trocarei esse coração duro, pedra, e colocarei um coração de carne que é sensível à minha voz. Olha que coisa maravilhosa. Deus, Ele nos ama tanto, que Ele poderia falar, já que vocês têm um coração de pedra, então não quero nem saber de vocês. Mas Ele fala, vou dar uma chance ainda. Vou tirar esse coração duro aí que não me aceita, que não me quer. Vou colocar um coração palpável realmente. E isso é algo muito, muito interessante, né? O livro de Salmos, capítulo 95, 7, 8, né? Fala que aquela geração do deserto, uma geração de coração duro, irmão. Salmo 95, versos 7 e 8, se hora que você tiver tempo, leia lá, você vai ver que aquela geração, ela é chamada a atenção, porque é uma geração de coração duro, né? E Deus querendo que eles ouvissem a voz deles, se eles amolecessem os corações, eles ouviriam a voz do Senhor, e por isso que essa geração, mesmo experimentando milagres, muitos milagres, a geração que sai do Egito, é uma geração que viu, vamos dizer assim, cara a cara, coisas que a gente não consegue imaginar, irmão. Eu estava no serviço esse dia, o irmão Leandro, que esteve lá na minha casa, lá, na nossa casa, lá em Kyoto, ele até perguntou, e aquele negócio lá, o mar quando se abre, o que foi? Foi um vento? Foi um taifu? Porque nós estávamos falando de taifu. Eu falei, eu não sei como é que foi aquele negócio sei que é uma maravilha de Deus, rapaz. Aquele mar se abre assim, né? Eu imagino que quando o povo passa ali dentro, é como aqueles aquários gigantescos que você passa do lado, tem só o vidro, né? Peixes ali, você passa, você tem uma leve impressão de como foi aquele dia lá atravessando o Mar Vermelho. Eles passando, viram um paredão dos dois lados, passaram a pé enxuto o mar. Algo maravilhoso. Você já pensou em experimentar um negócio desse e ainda continuar tendo o coração duro, irmão? Essa é a geração que o Salmo 95 está falando. É a geração que de dia, num sol tremendo no deserto, uma nuvem vinha sobre eles. A nuvem acompanhava eles. Não é aquela nuvem que você fala assim, agora tá bom, de repente a nuvem vai embora. Não. Eles andavam, a nuvem acompanhava. Parava, a nuvem parava. E você sabe, quando você está num sol, vem uma nuvem, é um frescor ali, aquela sombra é muito bom. Mas o próprio deserto, na noite, ele vira um negócio ao contrário, frio para demais. E a Bíblia diz que Deus
formava colunas de fogo e aquecia o povo. Você acha que esses ar-condicionado de alta geração que estão vendendo aí caríssimo nas lojas é o máximo? Lá no deserto, Deus já tinha construído ar-condicionado quente e frio, meu querido, para o povo experimentar. Coisa maravilhosa. Mas essa mesma geração que viu milagres assim, na frente deles, é uma geração incrédula muitas vezes, duvidava, uma geração de coração duro. E qual foi o fim deles? Pereceram no deserto. Só 2 escaparam, né? Que o pastor já falou várias vezes aqui. Josué e Caleb. O resto, meu amigo, essa geração foi se perdendo, porque a incredulidade causa isso. Ela faz com que a gente perece. Então, esse é algo interessante para nós que fazemos parte dessa geração de hoje, que não apalpamos, que não sentamos com Jesus para tomar um café com Ele, que não ouvimos Ele falar no Monte das Oliveiras ou tantas outras coisas mais, é uma geração que anda pela fé, que nós cremos. E ao mesmo tempo que nós cremos, é a maneira que nós vamos levar para as pessoas, pela fé. No Filho de Deus, a gente vai ir em frente. Aqui terminando o versículo, só para a gente finalizar. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, repreendeu-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Isso é muito importante lembrar isso. A gente gosta de ter a nossa própria experiência. Quando alguém conta, a gente fica com um pingo de, será mesmo que aconteceu? Mas realmente foi assim mesmo? Eu acho que ele está dando um up na história, A gente não gosta muito. Quando é nós, a gente quer que a galera fique uau, Não é assim quando você conta uma benção, você quer que todo mundo fique uau, não. Mas quando outras pessoas contam a benção, a gente está lá. Que benção michuruca, A gente não fala assim, de vez em quando a gente pensa isso, irmão, misericórdia, Porque Deus, a gente precisa ter mais essa fé em nós, crer, acreditar no que Deus está fazendo na vida do outro. Eles não estavam acreditando, eram os discípulos aqui, hein? A galera contando, olha, eu vi isso, olha, encontramos ali, um anjo falou alguma coisa, ninguém estava acreditando, foi repreendido. Então aqui é um passo muito importante, Jesus repreendeu esses discípulos, ok? Vamos para o versículo 15. Versículo 15, E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse versículo ele é conhecidíssimo, Todo mundo conhece ele, quantas vezes a gente já ouviu esse versículo. O que nos chama atenção nesse versículo aqui? O que te chama atenção? Qual a palavra que você olha para esse versículo 15, que te chama atenção? Para alguns vai dizer assim, nossa, desafios, A gente vai ao mundo, a gente vai sair ao mundo para pregar. O que é o ponto principal desse versículo é o evangelho aqui. É a palavra evangelho, boas novas. Você pode ir ao mundo inteiro, mas se você não levar as boas novas, não tem sentido nenhum, ok? Você pode viajar ao mundo inteiro, mas se esqueceu a bolsa com o evangelho lá atrás, perdeu a graça, perdeu o sentido do versículo. Então o versículo é o evangelho. O que é evangelho? Boas novas. As novidades. Quais são as novidades? O que os discípulos acabaram de viver 3 anos e meio. O que eles estavam experimentando. Essas são as boas novas. Então prepara a galera para vocês sair para o mundo e falar dessas boas novas. Então o versículo em si, ele tem essa ideia de ide, uma coisa meio imperativa, como se fosse uma ordenança, vá, mas ele tem outra ideia também, até outras traduções de algumas Bíblias também usam indo, indo, dá um outro sentido. Outros vão dizer vão, Mas esse indo com o ide, eu gostaria de pegar os dois. Eu não vou dizer qual que é talvez o pastor Éder, que tem uma experiência mais profunda no original, ele vai dizer, olha, realmente, o pastor acho que já disse isso, que eu acho que é o indo, Mas a gente usa muito o ide. E mesmo que seja um ou outro, eu gostaria de pegar os dois lados da moeda aqui, O ide como não com apenas uma ordenança, mas aquela coisa de vá, olha, vão ao mundo aí, encara aí, vai à frente, E o indo é uma coisa que eu acho que é mais profunda, porque ele não é só uma ordenança para que a gente vá até um determinado lugar. Por exemplo, se eu disser para você, sai daqui do púlpito e vá até a porta,
não é só o púlpito e a porta, mas existe esse caminho aqui, né? Então, durante esse percurso, até eu chegar à porta, tem aqui essas cadeiras, tem todo esse espaço aqui. Então, num certo sentido, esse versículo dá a entender isso, que a caminhada cristã é nesse sentido de indo, enquanto você vai caminhando como cristão, leve o evangelho. Amém? Então, eu acredito que esse sentido ele é um pouco mais profundo e mais interessante para nós. Porque tem muita gente que abraça esse versículo e diz assim, mas eu não tenho chamado para missões. Ninguém está falando de missões, embora esse versículo ele seja usado para missões. Ide ao mundo, né, a todo mundo. Mas esse mundo aqui não quer dizer que você tem que sair do Japão e ir lá para o Canadá, para o, sei lá, Brasil, algum lugar. Não. Mas enquanto você estiver no Japão, leve o evangelho. É nesse sentido. Né? É indo pelo caminho, enquanto você está andando, trabalhando, enquanto você está correndo, enquanto você está malhando numa academia, esse é o indo. Né? Muita gente se apega do outro lado, é apenas pensando em missões. Ai, pastor, eu recebi um chamado missionário, agora eu vou cumprir esse versículo. Irmão, não é para isso. O cumprimento desse versículo é a partir do momento que nós aceitamos a Cristo na nossa vida, você já está cumprindo o ídolo de Jesus. Bom, é o que a gente espera, é o que Ele espera de nós, que a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passemos a levar o Evangelho às pessoas. Então, eu anotei algumas coisas para nós aqui, né, enquanto você está andando, isso é uma ideia, né? Esse ide é algo que Ele deixou para a igreja. Isso é interessante para nós. Jesus não reuniu com anjos e falou, bom galera, é o seguinte, aí vocês que vão, o papel é com vocês. Não houve uma reunião no céu com anjos, para que os anjos descessem e fizessem a pregação do evangelho. Não. É tempo da igreja. Jesus reúne com a igreja e diz, ide. Agora, irmãos, é vocês. Agora, filhos, é vocês. Vai e vão levando o evangelho. Então, é papel da igreja, né? É um papel que a gente pode entender como obediência. A gente está levando o evangelho? Se estamos levando, estamos obedecendo a palavra de Deus, né? E é um papel para nós, não é para a igreja A, B ou C, né? É um papel individual muitas vezes. Alguém pode dizer assim, mas a igreja não faz o evangelismo, a igreja não fez aquilo outro, a igreja não está fazendo aquilo. Irmão, a pergunta é, você está fazendo? Porque começa por nós, né? Nós temos que começar a fazer. Né? Onde nós estamos, temos que fazer algo, levar a palavra de Deus, levar as boas novas. Né? Isso é muito interessante. Então, alguns pontos aqui para nós. O primeiro, o ide. O segundo é o indo. Entenda que não é durante o percurso. É durante o percurso. Pessoas passam no teu caminho e muitas vezes eu acredito, eu creio que essas pessoas, na verdade, Deus põe no nosso caminho. Eu não sei por que razão o cara vai trabalhar na tua linha hoje. E eu não sei por que razão ele para de trabalhar na tua linha. Aí depois você se pergunta, fala, puxa vida, mas eu tive oportunidade de falar e não falei. Então não perca a oportunidade. Esse indo é isso daí, irmão. É oportunidades que Deus põe na nossa frente. Ok? Terceiro ponto sobre esse versículo 15, né? Todo mundo, né? O evangelho não está limitado. Naquela época, quando a ideia de mundo, todo mundo, confins da terra, talvez ali quando Paulo vai pregar, o máximo que Paulo imaginava era Roma, né? Então sempre ele mencionava, foi para algumas cidades, a ideia final era Roma, e ele cumpre isso com êxito ali em Roma. Mas a gente entende que o confins da terra, o mundo todo, hoje o mundo globalizado, hoje todo mundo pode ser alcançado. Você vive numa geração que é algo assim espetacular, irmão. Se fosse há 30 anos atrás, eu não estou falando muito tempo não, há 30 anos atrás, muitos de nós estávamos aqui já. A gente não conseguiria ter esse alcance igual hoje. Hoje você, com uma postagem abençoada, você pode fazer com que milhões de pessoas recebam algo, recebam a palavra, recebam alguma coisa. Então, nós temos que saber usar as ferramentas que estão à nossa mão. Há 100 anos atrás não existiam essas ferramentas, era no boca a boca. Era levando a palavra em pessoas,
grupos e tudo mais, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um grupo aqui no Japão de missionários. Eu não sei se em algum lugar você já passou e tem umas plaquinhas pretas escritas em... Já viram? Quem já viu essas plaquinhas pretas escritas em algum lugar? Natália já viu, que eu já mostrei várias para ela na rua. Pode ver, em alguns lugares tem versículos bíblicos escritos em umas plaquinhas pretas, escrito em amarelo. Nunca viu? Agora a irmã vai começar a andar dando uma olhada por aí, você vai ver alguns versículos escritos espalhados. E são esses missionários que andavam lá atrás, há 50 anos atrás, eles andavam com aquelas bicicletas, sabe que tem um negócio quadrado na frente com uma caixa, parece aquelas bicicletas de entregador de jornal do Brasil, né? Eles andavam pedalando o Japão, entregando e pedindo permissão. Posso colocar uma plaquinha aqui? Jesus Cristo salva, né? O amor de Deus, sabe? Algumas coisas assim, muito versículos completos mesmo, né? E eles vão colocando em lugares estratégicos, o carro está passando e dá uma olhada. Então, a partir de hoje, você vai dar uma olhada. E o dia que eu achar, vou mostrar para os irmãos aqui também. Então, é muito interessante isso também. Há 50 anos atrás, a galera ia de bicicleta. Hoje, eles não usam mais bicicleta, mas vão de carros, irmão. Eles vão... Até hoje, eles fazem aqui no Japão. Japoneses aqui, levando o evangelho nessa nação. Então, o mundo, qual é o mundo para eles hoje? Talvez é aqui, eles estão correndo o Japão. Eles estão levando o evangelho aqui nessa nação. O ponto 4 aqui é a questão de missionários, né? Nós não estamos, esse versículo não é exclusivamente para missionários, mas pode ser também, né? Tem pessoas que têm um chamado específico para missões. Ele ama fazer missões, né? Eu não sei se você já conheceu alguém que já foi para o campo missionário e fala assim: larguei tudo e vou. Se tiver esse chamado, amém. Temos que apoiar essas pessoas também, que abrem mão de muitas coisas para estar no campo, servindo, ralando, dando ali a vida por aquelas pessoas, né? E se tiver esse chamado, a gente fica muito feliz, né? Eu acredito que Deus precisa realmente de pessoas que também tenham essa disponibilidade. É óbvio que quem tem filhos, família é uma coisa mais complicada, mas mesmo assim existem pessoas que estão com filhos, com todo mundo, tá enfiado no meio de missões, espalhado pelo mundo inteiro. Aí. Muitos países aqui na região da Ásia também estão aí sendo alcançados através desses missionários, né? Mas uma coisa que eu acho que é mais profunda do que apenas isso, é que toda pessoa que passa diante de nós, ele é um campo missionário. Você pode falar para essa pessoa, você pode levar ele ao conhecimento sobre Cristo, né? Se nós cumprirmos esse ID e estamos cumprindo no indo, passou alguém, a gente pode falar. Tem oportunidade? Fale, né? É óbvio que eu não vou entrar na questão de evangelização aqui, não é a mensagem de hoje, né? Porque tem gente que ele é meio chato mesmo, tem crente que é chato. Quando ele começa a falar, a gente fala: não, para. Precisa ter alguma maneira de você conquistar as pessoas, né? Precisa ter algum jeito para você chegar nas pessoas. Não é com força, nem Jesus fez isso por nós, né? Ele se ofereceu a nós, não foi por força, não, ele se ofereceu a nós. Então, a gente possa ter esse jeito, outro dia, quem sabe, a gente fala sobre isso. Então, essa questão de missionários é interessante. Pregar o evangelho, irmão, é uma coisa assim interessante aqui, porque tem muitas pessoas que se preocupam: será que eu preciso fazer um curso de missões? Será que eu preciso fazer um curso de homilética, né, que é a arte de pregar em público? Para reunir uma galera, eu preciso treinar, eu preciso fazer um curso. O pastor não deu um curso de homilética, jogamos a culpa nas costas dele. Então, a gente fica muito se escondendo atrás disso. Não é para isso, não, irmão. Você não precisa disso. Indo levar o evangelho é o dia a dia, irmão. Eu nunca fiz o curso, tudo bem, é no dia a dia. É Cristo na tua vida que vai iluminar a pessoa que está do teu lado. Às vezes não é nem no jeito de falar, mas é no jeito de agir. Porque tem muitas pessoas que falam demais, mas na hora de agir, ele fala: olha, Deus é isso, Deus é aquilo, Jesus é aquilo, outro fala maravilhas. Mas na hora que alguém pisa no calo dele,
Ele fala um monte, xinga, fala um monte de coisa, e o cara fala, nossa, mas até ontem era maravilhas. Como é que fica essa conta? Não fecha. Essa conta não fecha. Então, às vezes, a pregação do Evangelho não é só pelo falar, mas é pelo que as pessoas estão vendo em nós também. É aquele vizinho que fala, nossa, esse casal aqui, eles vão na igreja, alguma coisa diferente eles têm. Nunca me convidou para a igreja, mas esse casal tem alguma coisa diferente. Porque a reação deles em meio a algumas situações é diferente de todo mundo. E é por isso que muitas pessoas chegam para crentes e dizem assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é evangélico? Você vai em alguma igreja? Aí você começa a falar sobre Jesus. Não é igreja, é Jesus. Então, não se preocupe com o que você tem que falar, com o curso que você tem que fazer, nada disso. Com a profundidade, tem gente que não sabe quase nada da Bíblia ainda, de repente ele conhece bem um livro ou outro, algumas passagens, mas utilize o que você tem. Se você tem um conhecimento básico, utilize esse conhecimento básico para levar as pessoas a um conhecimento sobre Jesus. Se você tem um conhecimento mais profundo, utilize isso para isso também. Não para ficar dizendo, olha, eu sou o cara, eu fiz isso, eu fiz teologia, fiz doutorado e blá, 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 e não faz nada. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo para nós, para pregar o Evangelho, levar as boas novas, é com palavras, com ações, com atitudes. Na simplicidade, as pessoas são alcançadas pelo amor de Cristo. Porque não é pelo muito falar que a gente consegue. Você já tentou convencer alguém, irmão? Você nunca vai conseguir convencer ele. Porque a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Não é meu papel, não é teu. A gente pode fazer um bom curso, você não vai conseguir. Porque esse papel ele é exclusivo do Espírito Santo. É por isso que seja a palavra simples, o Espírito Santo já está trabalhando lá dentro. Quando ele menos perceber, ele já foi alcançado pelo Senhor. Porque não é pelo que você fala, não é pelas palavras que você buscou. Deixa eu pensar nas palavras mais bonitas, não. Seja simples, seja você mesmo, seja aquilo que Deus fez na tua vida, está fazendo. Então, pregar o Evangelho é isso, é ter atitude, pregação sem palavra, no dia a dia, com a própria vida, com o testemunho pessoal. Se um dia você for para outro lugar, amém. Mas enquanto você estiver aqui hoje, faça a obra de Deus. Faça o cumprimento daquilo que Ele tem falado para nós. Outra coisa assim que eu anotei aqui, e só para deixar como anotação para nós, é que a atitude do cristão ela é fundamental. Ela é fundamental. Você pode não perceber, mas as pessoas percebem. Um pastor antigamente disse assim, olha, o mundo lá fora, eles não leem a Bíblia. Não, eles não leem a Bíblia. Não é o normal, vamos dizer assim, O mundo lá fora não lê a Bíblia. O que eles leem? Eles leem a nossa vida. Então, a nossa vida é fundamental para essas pessoas. A atitude que você tem, a maneira que você age perante outras pessoas, sempre tem alguém olhando para você. Isso começa dentro da nossa casa, com nossos filhos. Basta a gente ter uma atitude péssima, nossos filhos já estão copiando. Agora imagine um povo lá fora, está olhando para você, fala, aquele cara lá é cristão, aquela pessoa lá é cristã. Ele fica só olhando. Alguém pisa no calo, o chefe fala um monte, aí o cara age normalmente, naturalmente. Não estou dizendo que você precisa ser um bobão, não, nada disso. Mas agir com o amor de Cristo derramado. Atitude cristã. Essencial. As pessoas olham e falam, eita, tem alguma coisa ali, cara. É maravilhoso. Porque para que a gente não crie em outras pessoas, aquela coisa assim, vamos para a igreja, mas eu não quero ir lá, porque eu conheço Ciclano, Beltrano, eu tenho um problema. Não, esquece isso. Que a gente possa realmente assim olhar e falar assim, olha, vamos para Jesus. Está lá, a gente está buscando Jesus, a gente é falho, cheio de problemas, mas que a gente possa olhar para Jesus. Que a gente possa tentar melhorar essa imagem, porque essa imagem fica, ela é problemática. Quando alguém olha para nós e diz assim, eu não quero Jesus porque eu não quero esse Jesus.
Porque você diz que é cristão e se você tem Jesus, olha, não quero. Isso é algo, eu acho que deve doer muito. Eu acho que deve doer muito dentro de nós se um dia nós ouvirmos isso, né? Tem uma história que contava que um pai, todo envolvido na igreja, aquela coisa toda, e esqueceu dos seus filhos, e praticamente abandonado, e quando alguém foi falar para o filho, olha, sobre Jesus, ele disse, o Jesus que tirou meu pai, que fez ele esquecer da gente? Alguém que só está lá enfiado nas coisas que é da igreja, mas não demonstra aquele mesmo amor que ele fala lá aqui dentro. Eu não quero esse Jesus para mim, não. Isso deve ser muito chocante, não é? Para um pai ouvir isso. Então, que a gente possa realmente ser, para as pessoas lá fora, luz e sal nessa terra. Isso quem diz não sou eu, é a própria Bíblia que diz que a gente deve ser sal para temperar esse mundo lá fora e que a gente deve ser luz para iluminar o mundo aí fora perdido. Ok? E o último ponto desse versículo 15, a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Irmão, não cabe a mim, guarde isso, não cabe a mim nem a você ser seletivo. Seletivo é aquele tipo de gente assim, nós olha para uma pessoa e fala assim, cara, aquele cara é duro de coração, eu não vou nem perder meu tempo com ele. Ele é chato pra caramba, eu não vou falar de Jesus para ele. Não vai me ouvir. Não vai. Aí a gente tem um problema com alguém e fala, eu também não vou falar para essa pessoa, ele não merece. Como se nós merecêssemos o amor de Deus. Não é? Nós não merecíamos, ele nos amou. Como é que a gente vai olhar para as pessoas e vai dizer assim, o Fabiano não merece, eu não vou falar para ele. Não é isso, não pode. O meu papel é falar para toda a criatura. Se ele vai ser salvo ou não é com Deus. É uma coisa pessoal dele com Deus, mas o meu papel, irmão, é pregar a todas as pessoas. Seja a pessoa mais chata da tua linha, fale. Se tiver oportunidade, vai lá e fale. Mas eu acho que ele não merece, irmão. Você não entende, você não conhece a peça. Você não conhece a peça. Como não existe ninguém, a Bíblia é fantástica e é clara. Não existe ninguém bom, irmão. Então, todos nós estamos no mesmo balaio, no mesmo saco, todo mundo está igual. Todos somos maus. Se fomos alcançados, é pela graça e misericórdia do Senhor. É como nós cantamos aqui hoje, seu amor é alto, é imensurável. Esse amor que nos alcançou, ele tem que fazer com que nós entendamos deste amor e possamos amar outro dessa mesma maneira. Então, a toda criatura, ela não permite que eu e você possa fazer escolhas. Mas diz para que a gente leve a palavra a todos. Não se atente à aparência, né? Não se atente à aparência porque ela engana muito, né? O próprio Samuel foi enganado, né? O profeta Samuel, quando ele olhou para os filhos de Jessé e falou, que tal o rei de Israel? Aí o próprio Deus falou para ele, não vai nessa não. Quem vê o exterior, né? Mas eu vejo o coração. Então, quando ele escolhe Davi, ele mostra isso para Samuel, que foi enganado, olhando pelo exterior. Então, não se deixe levar por isso. Pregue o evangelho a todos, da maneira que você puder. Mas eu não sei falar a língua dele. Fala uma frase. Fale, sei lá, não vou nem mandar o inglês aqui, porque eu vou ser dedurado ali, que foi mal, né? Mas assim, use uma frase que ele vai falar assim, pera, mas como é isso? Deus é amor, por exemplo? Como é isso? Eu quero saber mais desse Deus. De repente ele vem até você. Eu não sei falar inglês, agora eu vou chamar alguém que manja para traduzir para mim, então tudo bem. Não sabe falar japonês? Aprenda uma frase. Deus é amor em Nihongo e manda. Use algumas estratégias, mas fale deste amor para todas as pessoas, ok? Vamos para o terceiro versículo, irmão. Versículo 16, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E aqui a gente já vai indo para o final da mensagem, né? O primeiro passo importantíssimo é crer, né?
E vocês lembram que no início do texto aqui, Jesus bate naquele ponto, por quê? É o crer. Aqui, a resposta da mensagem entregue é o crer. A pessoa crê ou não crê. Eu não sei você, talvez muitas vezes nós fomos indagados sobre Deus na nossa caminhada e a gente diz, muito obrigado, não quero não é para mim não. Mais para frente, não é? Alguém falou de Jesus para nós, na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência, a gente disse, não, obrigado, não quero, não é para mim, eu tenho minha religião. E foi deixando isso para trás. Mas houve um tempo, pela graça e misericórdia do Senhor, que Ele nos alcançou de fato. Né? Foi o dia que a gente teve um encontro com o Senhor, de fato. Mas quantas vezes a gente talvez negou, a gente rejeitou, a gente não creu nesse Jesus. Quem sabe dentre nós, pessoas que já fizeram até, trabalharam contra isso. Né? Tem pessoas que falam, eu não creio, tem pessoa que trabalha contra isso. E a misericórdia do Senhor alcançou essas pessoas. E eles estão hoje salvos. Então, quem crê, o primeiro passo é quem crê. Pelo contrário disso, quem não crer será condenado. E você vê lá em Apocalipse 21:8, os incrédulos, aqueles que não creram. É quem não creu na salvação, quem não creu em Jesus como Senhor e Salvador, esses estão condenados. Então nós estamos falando de algo muito sério, né? Mas o crer, irmão, se você falou de Deus, se você falou do amor do Senhor, a pessoa não quis, está tudo bem. Não é pela tua força, não é pela tua insistência ali, mas você tem que aceitar, não. É Jesus fazendo a obra, é o Espírito Santo que vai mover ali. E esse texto ele é muito interessante, né? Que ele fala assim, quem crê e for batizado. Eu não vou entrar nem em discussão aqui dessa coisa do batismo, mas só vou te dar uma palhinha, porque eu tenho que dar, né? Tem que dar uma palhinha minha. É interessante, porque tem pessoas que ele fala assim, olha, batismo? Não, mais para frente. Vai jogando lá para frente, vão jogando para frente. Mas é uma coisa importante para nós. O batismo é uma ordenança do Senhor. Então quer dizer que se não batizar não vai ser salvo? Não, não é isso. Mas a consequência de alguém que é salvo é o batismo. Então, se você não batiza, por que é que você tem convicção de que você é salvo? Então, fica uma coisa que não encaixa. Se você foi salvo, qual é o impedimento de você se batizar? É vergonha? É vergonha de se batizar em público? É tantas outras coisas? Não. Então, a pessoa que é salva, automaticamente ele entende da salvação, ele faz o cumprimento da palavra que é o batismo. Agora, não quer dizer que uma pessoa que não é batizada não será salva. Bom, até onde eu penso, até uma, vamos dizer assim, até uma certa caminhada. Por exemplo, quando a gente fala daquele ladrão na cruz, ele não teve tempo de descer da cruz, ok? Né? Ali, os 3 crucificados, ele pede perdão e Jesus diz assim, olha, não dá nem tempo de batizar não, meu amigo. Hoje mesmo estarás comigo. Ponto final. Né? Eu já tive uma experiência de ter alguém num leito de morte, era uma senhora já, e ela não era batizada. Ela disse, irmão, mas eu quero ser batizada. Naquelas últimas palavras dela. Estava muito mal. E a família já estava meio que entendendo, olha, daqui ela não vai sair. E na igreja que a gente estava, a gente acreditava no seguinte, né? Batismo, dentro do possível, a gente vai para mergulhar. Seja no rio, seja na piscina, alguma coisa, a gente tem que mergulhar. Como mergulhar uma pessoa que está num leito, numa cama de um hospital? É muito difícil, é quase que impossível. Então, nesse caso, o método, ele muda, irmão. Porque Jesus não está vendo se o método A, B ou C, não. Nesse caso, ela deitada numa cama, a gente ali com outros irmãos, batizamos ela com um pouquinho de água apenas, mas foi um batismo. Dias depois ela acabou falecendo. Mas foi o desejo dela, ninguém disse, você precisa batizar, porque senão não será salvo. Não é nesse sentido. Mas ela, entendendo a salvação que havia recebido em Cristo Jesus, ela disse, eu preciso ser batizada. Eu não sei se eu vou ter tempo de levantar, meu desejo era num rio, algum lugar, mas acho que não vai dar tempo. Então vamos fazer aqui mesmo. Então, a gente que tem a oportunidade, faça isso. Né?
Tem pessoas que ficam, mas o pastor não marcou o batismo. Irmão, mas procura, você conhece alguém que não é batizado, fale com o pastor e diga, pastor, precisa ser batizado. Estamos em pleno inverno. Eu lembro que quando eu cheguei no Japão, tinha uma foto na igreja, né? Quando eu fui para a igreja, lá tinha uma foto do dia 26, aniversário da Natália, 26 de dezembro, 94, um negócio na igreja, tinha acho que 12 pessoas batizando. E a galera dizia assim, ó, porque eu não estava naquele dia do batismo, eu cheguei bem anos depois, e dizia, meu irmão, aquele dia 26 de dezembro estava um gelo, mas a galera não quis esperar o verão, não, vamos para o batismo. Então, não importa, não espere o verão, se você deseja ser batizado, batizou em fevereiro, né? Eu já entrei em água que eu falo assim, Jesus do céu, vai ter um arrebatamento que a água estava doendo o osso, e entrando uma pessoa, e a gente batizando, e fala, mas tem mais gente ainda, e nós querendo sair, mas não dava, tinha que ficar lá dentro, mas de repente a água dá uma esquentada, é um milagre aquilo ali, né? Um mês de inverno no Japão é terrível. Mas irmão, isso é muito importante, leve a palavra, as pessoas vão crer ou não, isso é um negócio delas com Deus. Quem vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é você. Então, a mensagem de hoje para nós é: cumpra aquilo que Ele deixou para nós. Se é o ID, se você entende como ID, literalmente como está escrito no texto, amém, vá mesmo. Receba como ordenança e glória a Deus, vamos embora. Mas se você também entende como indo, leve isso também. Enquanto eu estou indo, enquanto eu estou caminhando, eu vou levando a palavra de Deus, que vai ser uma boa nova para as pessoas. Uma novidade de vida, uma expectativa, uma esperança de vida para as pessoas. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O resto é perda de tempo. O essencial é o Evangelho. Né? Tem gente que quer discutir um monte de coisa, mas não é o essencial. O essencial é o Evangelho, é as boas novas de salvação. Amém? Eu queria...